Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Feitosa e estou aqui para acompanhar com vocês as análises de algumas questões de ciências humanas referentes ao fascículo número 6 que o Ari de Sá tem em parceria com o Diário do Nordeste produzido para que possamos aprofundar algumas questões a partir das suas competências e habilidades para o Enem 2017. Então, a questão de número 3, proposta desse fascículo, diz o seguinte: os movimentos sociais são responsáveis pela grande parcela do atributo democrático de um Estado. Segundo o pensador francês Alain Touraine, esses movimentos são ações sociais que permitem um relativo progresso social, sendo necessárias para sua existência 3 características básicas: o princípio da identidade, o princípio da oposição e o princípio da totalidade. De acordo com o pensador, quando há a existência desses 3 princípios, ocorre, letra A de avião, a dispersão imediata, letra B de bola, a identificação unitarista, letra C de casa, a negação da oposição, ou letra D de dado, a afirmação da identidade, ou letra E de escola, a consciência coletiva. Gente, o Alain Touraine, que é um dos maiores nomes aí dessa, digamos, corrente sociológica, filosófica, humanística, contemporânea, ele faz uma análise muito profunda e importante do peso que a sociedade tem na construção da nossa estrutura social, o que nos leva aí a acreditar que, como resposta correta, é exatamente a letra E de escola, inclusive atendendo aí na competência de número 3, que é a competência dessa questão, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Esta, em particular, na habilidade 13, analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Então, traduzindo, na concepção de Alain Touraine, esses movimentos sociais têm a sua importância decisiva porque eles vão criando em sociedade, amadurecendo em sociedade, uma consciência do que é esta sociedade, mas de uma forma coletiva, rompendo, assim por dizer, a visão, digamos, mais teórica do que seria uma consciência e partindo para a prática. Na verdade, um pensamento filosófico e sociológico que sai da teoria e parte para a prática, mas de alguma forma dando a esta sociedade uma visão mais ampla, repetindo a questão, da sua identidade, da sua oposição e da sua totalidade, porque aí seriam esses princípios, pessoal, critérios pelos quais, nessa praxis, a sociedade vai se compreendendo holisticamente, totalmente. Então, fica ligado, gente, competência 3, a importância que as instituições têm nos conflitos e movimentos sociais e o papel que esses movimentos têm na manutenção ou na ruptura, nas mudanças ou rupturas que o processo social provoca. Essa, enfim, é a nossa análise acerca da questão de número 3. E aí, moçada, tranquilo? Você, internauta que me assiste nesse momento, pediria a vocês a gentileza que observasse esse material do Diário do Nordeste, nosso fascículo 6, e que acompanhasse a resolução da questão da página 12, questão de número 7.
Repito, página 12, questão de número 7. Tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha nessa questão. Diz o texto: outro importante método de racionalização do trabalho industrial, ele foi concebido graças aos estudos desenvolvidos por um engenheiro norte-americano, Frederick Winslow Taylor, final do século XIX, evidentemente. Uma de suas preocupações fundamentais era conceber meios para que a capacidade produtiva dos homens e das máquinas atingisse seu patamar máximo, a maximização da produção. Eu diria para vocês que o Winslow Taylor buscava maximizar a produção a partir exatamente de uma redução de tempo, buscar exatamente, portanto, o aumento da produtividade, a partir das tecnicidades e tecnologias. Dizia ele, para tanto ele acreditava que estudos científicos minuciosos deveriam combater os problemas que impediram o incremento da produção. O chamado Taylorismo é um modelo produtivo desenvolvido no final do século XIX e início do século XX, que gerou transformações na organização do trabalho e na vida social. A inovação técnica trazida por esse método foi, vamos lá, final do século XIX eu estou vivenciando a segunda grande revolução industrial. Lembremos que ao final do século XIX os movimentos operariados crescem. Lembremos que havia grandes grupos anarcossindicalistas, inclusive os movimentos ludistas, que quebravam máquinas para exatamente devolverem aos seus empregos. Segundo os movimentos ludistas, as máquinas roubavam-lhes os empregos. Portanto, era necessário que eles quebrassem as máquinas para recuperarem a empregabilidade. Então, movimentos sindicalistas, operariados, começam a exigir melhorias na qualidade de trabalho, redução da jornada de trabalho, enfim, direitos trabalhistas, etc, etc e etc. Para tanto, o sistema capitalista não poderia, evidentemente, abrir mão do seu lucro. Então, o Winslow Taylor, ele vai fazer um estudo em que ele pode potencializar a produtividade, fazendo com que o trabalhador, mesmo trabalhando numa jornada de trabalho reduzida, mantivesse a produtividade e, consequentemente, o lucro, exatamente o sistema capitalista. Para tanto, ele vai desenvolver técnicas a partir de estudos científicos no trabalho. Para desenvolver essas técnicas, o primeiro passo de Winslow Taylor foi treinar operários. Então ele vai criar um sistema de treinamento de funcionários, onde ele elimine, de certa forma, vícios antigos, que faziam com que o trabalhador desperdiçasse seu tempo na área da produtividade. E aí o Winslow Taylor, ao treinar, ele faz exatamente a repetição de gestos, a repetição de atividades que fariam com que o trabalhador aumentasse potencialmente seus gestos. Desenvolve máquinas aonde se reduziria a capacidade de pensar do nosso funcionário. Dessa forma, eu transformaria o meu funcionário, o meu operário, numa simples engrenagem de produção, aonde, através da repetição de tarefas, ele não era obrigado sequer a pensar no local de trabalho. Charlie Chaplin, que posteriormente fará um filme criticando o modelo fordista, taylorista, porque Ford absorve algumas características de Taylor e aperfeiçoa, certo? Charlie Chaplin diria, não sois máquina, homem é o que sois. Ou seja, eu não sou uma mera máquina de produzir. Eu não sou uma engrenagem numa fábrica de produzir. Então, a ideia de Taylor, da repetição de tarefas, certo? Da redução da capacidade do pensar, tornava cada vez mais a área de trabalho nas fábricas setores alienantes, onde sequer o trabalhador sabia exatamente sua importância e muitas vezes sequer o que eles produziam dentro daquela imensa fábrica de produção. Vamos dar uma olhada rapidinho na questão. Por gentileza, no item A ele diz, Então a inovação técnica que foi trazida por esse método foi a encarregar o operário de se especializar em diversos passos. Não. Isso vem com o modelo toyotista, desenvolvido por Taishi Ono nos anos 50, onde a gente passa a ter, exatamente no modelo toyotista, um trabalhador mais qualificado, onde ele passa a conhecer um pouco de cada região, especializando o trabalhador em diversas funções.
Eu diria que qualificando o trabalhador, dinamizando o trabalhador. No item B ele diz, permitir a oportunidade de se ter menos controle. Pelo contrário, eu tenho mais controle. Inclusive, o Taylor define a quantidade mínima que cada operário deveria produzir, como cronometrando o tempo de execução de cada tarefa. E a partir daí ele define quantos produtos cada trabalhador teria como meta de produção. Se eu cumpro a meta, ok. Se eu ultrapasso a meta, aí vem as gratificações. Se eu não atinjo as metas, eu devo me requalificar ou ser substituído. Então, o item B de bola, falso. C, manter o ritmo lento da produção. Lento não, eu preciso acelerar, eu tenho que ganhar produtividade. D, cronometra o tempo de execução de cada operário, minimizando perdas e desperdício. Marquem aí para mim o gabarito D de dado, só para desencargo de consciência. O item E, tomar os processos de trabalho menos mecanizados, mais mecanizados, para que o trabalhador tenha menos responsabilidades, para que se torne mais simples suas funções e assim potencializar a produtividade. Então, questão de número 7, gabarito D de dado. A questão número 8, pessoal, ainda dos propostos, está formulada em cima da competência 4. Dessa vez, entender as transformações técnicas e tecnológicas e o seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Em particular, esta competência, nesta questão, está abordando a habilidade 17, analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Vejamos, o comando da questão diz: as universidades se tornaram globalmente conectadas, usando amplamente informação e tecnologia da comunicação. Internamente, os estudantes interagem constantemente entre si e com seus professores, compondo de fato uma comunidade virtual, ao mesmo tempo em que eles também interagem no mundo real, no campus e em sala de aula. Materiais necessários para ensino e pesquisa podem ser acessados online. Atualmente, 97% da informação no mundo está digitalizada e 80% está disponível na internet e em outras redes. Isso aí, pessoal, foi retirado da fala de um dos maiores intelectuais do mundo, que é o sociólogo espanhol Manuel Castells. A análise apresentada nos permite afirmar que, sob o impacto das novas tecnologias, lembra a habilidade, competência, tecnologias, vem acontecendo por conta dessas tecnologias, a recrudescimento da exclusão digital, b, incremento na virtualização do ensino, c, aumento da qualidade do ensino superior, d, distanciamento entre os ensinos virtual e real, ou letra E, reaparelhamento das universidades públicas. Sendo assim, pessoal, fiel e literal ao que a própria questão propôs no texto, não temos muito o que pensar, porque ela estabelece que existe, cada vez mais, uma intimidade entre o ensino, em especial o superior, e a tecnologia, conectando aí os alunos através da rede, reconfigurando, por assim dizer, a nossa concepção de espaço, a partir do impacto que as tecnologias têm dentro dessa relação, espacial inclusive. Embora o texto do Castells tenha colocado que os alunos continuam estabelecendo relações reais dentro de seus espaços físicos, vem aumentando, por impacto da internet, a conexão desses mesmos alunos através da rede. Vale salientar que este mesmo pensador, Manuel Castells,
revoluciona o mundo, digamos assim, acadêmico, através da sua teoria da sociedade em rede, que vai inclusive redundar num dos seus maiores trabalhos. Essa sociedade em rede, segundo Castells, seria uma nova faceta do capitalismo, este informacional, que valoriza cada vez mais a informação e cada vez menos a produção, e por isso mesmo vai acelerando essas relações sociais e econômicas e até políticas por conta da própria dinâmica com que a velocidade e o tempo vão se delineando nessa nova sociedade. Então, pessoal, vale salientar que para o Enem é crucial, é essencial que você observe que as técnicas e as tecnologias estabelecem não apenas com as sociedades, cada vez mais, uma relação muito intensa, ao ponto de as nossas próprias, digamos assim, relações sociais também acompanharem esses efeitos. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa visão acerca da questão número 8 dos propostos. Ok? Moçada, por gentileza, caminha aí para mim na página 14 e vamos resolver a questão 14. Tranquilo? Então vamos arrochar aqui. Nessa questão 14, o texto ele fala sobre a inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola, que vem ocasionando profundas transformações no espaço geográfico do Brasil e do mundo. Analisando alguns argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias, devemos selecionar. Bom, vamos lembrar aqui comigo o seguinte, vamos pensar em Brasil, né? Vamos puxar o raciocínio para cá, para o Brasil. Moçada, ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, quando havia-se uma crise agroexportadora do Brasil, advento exatamente da crise na Bolsa de Valores de 29, nós começamos a perceber no Brasil que nesses anos de 30 a 45, nós começamos a ver um abandono da produção agrária no Brasil e, ao mesmo tempo, o café ele passa por uma transformação a partir exatamente de uma policultura no oeste de São Paulo. Então a gente passa a diversificar o setor paulista. O café está em crise. Produção de alimentos ela está mais desvalorizada. Nesse momento a gente vai ver, de certa forma, um abandono do setor no Brasil. E é nesse momento de abandono do setor que a gente começa a perceber a foração das terras, a fixação de camponeses cada vez de forma mais incisiva no campo, enquanto exatamente os grandes capitais, que até então eram investidos na agroexportação, passam a ser deslocados para o setor urbano e industrial, acelerando, portanto, o êxodo rural, através de uma política de substituição de importados, estimulados pelo governo varguista. Mas terminada a Segunda Grande Guerra Mundial, o que vai acontecer? Terminada a Segunda Grande Guerra Mundial, a Europa destruída, ela precisa de mais alimentos. E gradativamente, o valor das agroexportações voltam a crescer. E é claro e evidentemente que nesse momento, os grandes latifundiários, pensando em exportar alimentos, claro, reduzindo custos e ganhando produtividade, voltam exatamente ao campo, dessa forma tentam modernizar a produtividade. Final dos anos 50 e 60 no Brasil, além dos conflitos de terras cada vez mais intensos, gerados pela tentativa de expulsão do camponês da propriedade, nós teremos a mecanização, a nossa chamada revolução verde, a inserção de adubos, insumos fertilizantes, máquinas e equipamentos, a tecnologia implantada no campo para o aumento da produtividade. E olhe que eu não estou nem falando, certo, do sistema zootécnico genético do gado, muito menos transgênico nas plantas. Eu estou apenas falando da inserção de máquinas e equipamentos nos anos, principalmente da década de 60. E qual é o impacto positivo dessa chamada Revolução Verde? Aumenta-se a produtividade, produz-se mais em menos hectares de terras ocupadas. Outro ganho é que você reduz uma certa dependência de certos elementos naturais. A agricultura ela consegue ganhar mais precisão, principalmente com a inserção de altas tecnologias no campo.
Outro impacto positivo, quando se pensa muito nisso, é que eu posso fazer a correção de solos, até então praticamente considerados de baixa produtividade do campo. Um exemplo clássico disso são os latossolos excessivamente ácidos encontrados no Cerrado brasileiro, que a partir exatamente da inserção, da calagem do solo, a gente corrige o solo e aí, consequentemente, o aumento da produtividade, particularmente da soja, mas também do milho, aonde em Goiás, em Mato Grosso do Sul, onde eu tenho hoje mais de 50% da produção desses grãos produzidos no Brasil. Então são lados e pontos positivos. A oferta de mais alimentos no mercado, enfim, certo? Agora existem pontos negativos dessa revolução. Professor, que pontos eu poderia apontar de negatividade nessa questão do campo, dessa revolução verde? Primeiro, ao implementarmos máquinas e equipamentos, eu gero desemprego estrutural, liberando mais mão de obra. Então o campo ele vai empregar menos pessoas. Ao mesmo tempo, isso aumenta a concentração de terras. Por quê? Porque aqueles que têm acesso a essa tecnologia aumentam a produtividade e ganham competitividade no mercado. E os que não terão acesso perdem essa competitividade e vão falir. Portanto, na região sul do país, a Revolução Verde provoca a falência de agricultura familiar. Aumenta, portanto, os latifúndios, expulsa o camponês da terra, intensifica o êxodo rural, intensifica conflitos agrários, como o movimento Sem Terras nos anos 80 em Cascavel, no Paraná. Outro lado negativo é porque eu reduzo a biodiversidade com a distribuição de sementes selecionadas ou até mesmo transgênicas, onde as variedades de produtos são reduzidos àquele produto cuja variedade é mais aceita no mercado. Então esses são os impactos negativos. Vejamos agora a questão bem rapidinho. Ele pede para a gente o seguinte, analisando argumentos que sejam favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias, devemos selecionar. Acelera-se o processo de êxodo rural. Show! Em virtude de quê? Da mecanização, da liberação, do desemprego estrutural. Então, um lado negativo. Então, o gabarito letra A. Mas vamos ver o B. O reordenamento democrático não, porque intensifica os conflitos, as tensões e a expulsão do pequeno produtor da agricultura familiar. Então, os conflitos serão intensificados. C. A concentração da mão de obra no meio agrário. Pelo contrário, eu libero essa mão de obra, certo? E essa liberação gerará a hipertrofia dos grandes centros, a periferização. D. O processo de distribuição é reforma agrária, esquece isso. 1% dos imóveis rurais no Brasil chegam a ocupar aproximadamente 44% da área agricultável do país. Altíssima concentração. Letra E. A subordinação da cidade. Gente, é a subordinação do campo à cidade. Porque é a cidade que fornece insumos, adubos, fertilizantes, máquinas, equipamentos, inclusive investimentos. É a cidade quem diz para o campo o que produzir, quando produzir e em que quantidade produzir. Tranquilo? Então, a nossa questão, na 14, o gabarito fica a letra A. Tranquilo? Moçada, foi mais uma vez um prazer muito grande estar aqui com vocês, trocando essa experiência, né? Contribuindo um pouco aí para que você fixe melhor o seu conteúdo. Valeu? Então até o nosso próximo encontro, um forte abraço e até a próxima, bons estudos. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.